Bem, então a ideia desse vídeo é mostrar para vocês aqui um feedback, basicamente, um retorno da correção das redações, né? Então corrigi cerca lá de 300 redações e aqui eu vou apontando os erros que são mais pertinentes ou aqueles que aparecem muitas vezes, tá? Então são erros que vão acontecendo em mais de uma redação, né? São erros persistentes. Então, é um caso muito fácil de vocês cometerem, mesmo que não tenha cometido num texto, cometer em outro, tá? E aí eu anotei aqui 9 erros, vou começar aqui apresentando 3 e aí depois eu passo os demais, tá? Os primeiros que eu vou comentar são de ordem macroestrutural, ou seja, se refere a algo como o tema, né, algo mais geral sobre a abordagem do texto, e depois eu comento de algumas questões mais gramaticais, mais pontuais, tá? Então, o primeiro, né, o primeiro erro aqui de nível macroestrutural, né, é um texto sem planejamento. Então, muitas vezes eu aponto assim, você mandou rascunho, isso aqui é um rascunho, né, para questionar realmente do autor lá que escreveu um texto de forma muito desorganizada ainda. Então, basicamente, que o texto dele está no nível de rascunho e não no nível de um texto final, tá? Então, geralmente é um texto que falta um planejamento, tá? Deixa eu abrir aqui, embora não dê para eu manipular. Então, eu coloquei algumas etapas possíveis, né? O que eu utilizo, então isso aqui é muito particular, né? Cada um tem uma forma diferente de escrever. Porém, você precisa de um projeto, de um planejamento de escrita, né? É como se você fosse construir uma casa lá, você não pode simplesmente começar com tijolo e cimento, né? Todo um planejamento, tem uma planta, tal. E o seu texto é a mesma coisa. Então, antes de você propriamente escrever o texto, você precisa primeiro fazer um rascunho, você ter um planejamento para você chegar no texto final. Coloquei aqui algumas etapas possíveis. Como disse, é algo muito particular, né? Então, primeiro, você pode jogar as ideias aleatórias ali no papel. Você vai jogando o tema sobre consumismo, tal. Você vai escrever uma série de coisas que você sabe, conhecimento que você tem sobre aquilo. Isso ajuda muito você clarear as ideias, tá? Então, você vai percebendo aquilo que você tem maior domínio para abordar, né? Aquilo que você tem um pouco de segurança para abordar sobre aquele tema. Mas você vai jogando no papel que isso vai ajudando as coisas a aparecer, tá? Depois disso, você começa a delimitar o tema. Então, um monte de coisa que você escreveu, você percebe que você não pode falar tudo sobre o tema. Isso é o recorte, né? Então, não é possível escrever tudo sobre o tema. Eu tenho que recortar. Então, vou pegar, vou mostrar isso aqui no argumento, isso aqui é outra coisa, tá? Quando você começa a delimitar o tema, vai aparecendo, vai ficando mais nítido para você qual que é a sua tese, né? Então você tem que definir basicamente a tese, que é aquilo que você vai defender no texto, né? Então se a ideia é consumismo, mas o que você defende afinal sobre essa problemática, tá? Isso deve estar muito nítido no seu texto, né? A tese deve aparecer na introdução, a argumentação é construída com base na tese, ela tem que ser reafirmada na conclusão. Tá? Então, o que norteia todo o seu texto é a tese. Tá? Quando você escreve um texto sem ter uma tese muito definida, o seu texto fica uma coisa meio aleatória. Você vai escrevendo um pouco sem rumo, né? Parece um barquinho à deriva, você não sabe onde você quer chegar. Tá? Depois que tem uma tese muito clara, você vai planejar os parágrafos da argumentação com vista nessa tese. Então, pensando nessa minha tese, X, eu vou pegar argumentos aqui que vão dar visibilidade, vai sustentar a minha tese. Depois você tem a escrita do texto, né? Aí sim pensando na escrita do texto final. E por último, uma revisão, né? O certo é você fazer uma leitura ou releitura do seu texto, né? Quanto mais você reler, melhor é, né? Obviamente que lá no vestibular você tem um tempo mais limitado para isso. Porém, principalmente quando você escreve e tem a possibilidade de ler o texto depois, deixa o texto lá, depois você lê, que você percebe outras coisas que você, no momento que você estava escrevendo, você acabou não enxergando, tá? Então é legal esse distanciamento, depois você faz uma revisão. O Enem até permite, às vezes você fez uma revisão depois, percebeu que tem uma palavrinha errada,
se você riscar, tal, né? Ele não desconta pontos se você acertar alguma coisinha, tá? Bem, é isso. Então, isso aqui é uma possibilidade, né, de etapas, mas cada um tem seu jeito, tá? O importante é que seu texto tenha um planejamento de escrita. Texto sem planejamento fica uma porcaria, tá? Então, ele vai virar um rascunho mesmo. Em um texto exemplar, quer dizer, um texto maravilhoso em questão de planejamento, o que a gente percebe? O autor desse texto ele consegue dominar o que quer dizer, né? As ideias são organizadas e esse autor sabe onde ele quer chegar, tá? Então dá a impressão que tudo foi muito bem planejado, né? O parágrafo de argumentação está dialogando, a introdução já aponta para o norte ali argumentativo, então tá tudo muito bem amarrado, tá? Então isso é um texto geralmente muito bem planejado, tá? Então ele tem aí como resultado um texto que as ideias são muito bem organizadas. Num texto exemplar, no sentido aí de planejamento, o autor vai conduzir um raciocínio com lucidez, com coerência, tá? A gente percebe que o autor vai te levando ali por aquelas ideias para chegar a uma tese. Então esse seria um texto exemplar, um texto muito bom, um texto gostoso de ler e um texto que geralmente consegue uma boa nota. Segundo problema aí de erro nas redações, tá? Um outro campeão. A não compreensão do tema da redação. Então eu fiz uma pegadinha mesmo, que eu coloquei um tema da FUVEST e não um tema do Enem, pelo seguinte, né? O tema do Enem ele é um tema muito explícito. Tem uma frase lá grifada, tá? Em negrito, lá você vai bater o olho na folha de redação, lá você vai ver o tema, né? Explícito em uma frase. E aí você tem os textos motivadores, tal, que também te ajuda a compreender o tema. Lá na FUVEST não, né? Então geralmente você tem assim aquela proposta, aqueles textos motivadores, e aquilo te aponta para um tema, só que esse tema está implícito. Geralmente é isso, tá? Então assim, na FUVEST a compreensão do tema já é uma competência muito importante que eles avaliam, tá? Você conseguiu realmente compreender o tema. Quando eu selecionei esse tema aqui, né, e mandei para vocês, que é um tema da FUVEST, para a FUVEST 2013, a ideia realmente era de testá-lo, né, observar se vocês conseguiriam abstrair, compreender qual era o tema. Então se tem lá no tema um anúncio publicitário, que é a imagem de um shopping center, e aí isso daqui é um anúncio de um cartão de crédito que tem uma mensagem lá embaixo dizendo: aproveite o melhor que o mundo tem a oferecer com cartão de crédito X. O que aconteceu? Muitos falaram sobre cartão de crédito, sobre uso de cartão de crédito, tá? Essas pessoas não compreenderam o tema, certo? Então quando você pega essa frase aí, né, fala, aproveite o melhor que o mundo tem a oferecer com o cartão de crédito X, né? Tá apontando aí certos valores de mundo. Estou falando de questão de sociedade de consumo, uma sociedade que vê mesmo a felicidade e tal. E aí você parte para questões filosóficas, sociológicas, né, para discutir. Então a temática é mais essa, a questão de uma sociedade de consumo e que vê basicamente que o objetivo de vida no consumo, né, a maneira de ser feliz e tal, a partir do consumo, certo? E aí tinha basicamente a reflexão lá, que trazia na proposta, veremos que aquela propaganda lá expressa uma determinada mentalidade, projeta uma dada visão de mundo, manifesta uma certa escolha de valores. E aí é para você redigir uma dissertação, né, em prosa, uma dissertação argumentativa, com base nessa visão de mundo que esse texto passa. Tudo bem? Então aqui já é um desafio. Né? Na FUVEST já traz esse desafio para o autor ali, né, o candidato. Já o Enem fica alguma coisa bem explícita, tá bom? Terceiro daí para fechar, né, a falta de encadeamento entre parágrafos. Ou seja, é um caso que eu já comentei em outro vídeo, mas são parágrafos que não dialogam. Né? Então eu tenho lá um parágrafo, o segundo e o terceiro parágrafo, por exemplo, que são os dois de argumentação,
E um parágrafo não é um complemento do outro, parece que os dois estão falando de coisas diferentes e você não mostra a relação entre uma coisa e outra, tá? Então isso aqui é um grande problema também, né? Eu coloquei como terceiro caso aqui, o terceiro problema, tá? Vou pegar um exemplo de um texto, não vou falar que é um texto assim, nota máxima tal, só que o autor faz uma coisa legal, é o texto sobre o consumismo, né? E nesse texto aqui, o que, que o autor faz? Ele vai falar sobre o consumismo e aí ele traz em cada um dos parágrafos de argumentação, então você tem a introdução, e aí 3 parágrafos de argumentação, tá? Algo um pouco fora do padrão. E o que, que o autor faz aqui nos 3 parágrafos? No segundo parágrafo, que é o primeiro da argumentação, ele fala lá, desde cedo aprendemos a consumir e é aqui que as propagandas voltadas ao público infantil tal. Ele está falando sobre consumo para o público infantil. No próximo parágrafo ele fala, ó, quando essas crianças crescem, tornam-se jovens com um grande anseio por consumo. Agora ele fala sobre como que acontece o consumo na juventude. Por último, fala, ó, agora já adultos, cheios de responsabilidades e tal, e fala sobre o consumo em outra fase da vida. Então, olha a maneira como foi construída essa argumentação, certo? Então, é muito bacana quando a gente percebe esse diálogo entre os parágrafos, como que um parágrafo está complementando o outro, tá? Então, isso aqui é bem interessante. E geralmente falta no texto de vocês esse diálogo, essa clareza de como que um parágrafo de argumentação dialoga com o outro, ok? Então, às vezes, um parágrafo de argumentação pode ser a causa e outro aponta consequências, uma questão, um fundamento histórico, posso trazer uma época, lá, sei lá, no século XIX era assim, hoje é assado, tá? Então, quer dizer, tem que deixar explícito como que um parágrafo complementa o outro. Isso é importante porque mostra a condição de raciocínio que você está construindo no texto, tá bom? Vou encerrar esse por aqui.